quantas coisas controversas, para dizer o mínimo, você relatou para a gente, do ponto de vista moral mesmo, que aconteceu com você e que acontece com outras freiras, com outras irmãs, né, Rose? Muito Aham. Não sei se difícil me isso. permite falar só mais uma Claro, coisinha, claro. Daniel. Por exemplo, Sim. você falou das Irmãs da Alegria, né? A gente realmente era condicionada a dizer que nós éramos Irmãs da Alegria. E, por exemplo, a própria igreja, né, que defende tanto a vida, a madre dizia para as irmãs que saíam do convento, por exemplo, né? Para quem estava lá dentro, ela falava das irmãs que saíam do convento que essas irmãs teriam seus úteros secos. Ela dizia que essas Caramba. irmãs jamais poderiam engravidar porque seriam amaldiçoadas por Deus se engravidassem, se saíssem do convento. Quando eu fui fazer os meus votos perpétuos Nossa. na vigília, eu escutei as irmãs rezando, porque a gente passa por um retiro de 7 dias, e às vésperas dos votos, um grupo de irmãs vem rezar pelas irmãs que vão professar os votos no dia seguinte. As irmãs, eu ouvi as irmãs dizendo que se eu fosse para eu professar os meus votos e amanhã ou depois sair do convento para poder me casar, que eu morresse naquela noite. Entende? Então, assim, isso é muito violento. Como que a igreja que diz, uma igreja, né? Uma parte da igreja, vamos assim dizer, que diz que celebra a vida, diz para uma pessoa que se ela sair do convento, o útero dela vai ser um útero seco, ela vai ser uma pessoa infértil, que ela vai ter maridos, né? Em que vai se constituir uma relação abusiva. A madre falava até mesmo de bispos, de religiosos, que ela dizia que falavam contra ela, que desenvolveram tumores. Você passa 8 anos da tua vida desenvolvendo tumores na língua, enfim. Uma situação muito agressiva e você sai acreditando que tudo aquilo vai se realizar na tua vida, quando você entra ainda mais muito nova, igual eu entrei. Então, ainda hoje eu sonho que eu tô presa lá dentro, que eu não consigo sair, enfim, mesmo passado por um processo de terapia. Então, enfim, né, Daniel, são muitos elementos, mas, enfim, hoje realmente, né, eu sou muito grata por ter recomeçado minha vida, recomecei com as minhas próprias pernas. Minha mãe, infelizmente, não me aceitou em casa quando eu saí, foi bem difícil. Eu tive que dormir na rua, inclusive algumas noites, Nossa, né? que Porque a madre difícil, disse que eu Rose. tinha saído do convento, porque minha mãe vivia amaziada na época. Eu não consegui reatar plenamente os meus laços com a minha mãe. Minha mãe faleceu em 2016, vítima de um AVC, enfim. Ah, enfim, o nosso contato foi bastante limitado depois que eu saí do convento. Então, são marcas assim que a gente, né, vai trabalhando cotidianamente no nosso dia a dia, tentando ressignificar e encontrar sentidos. E que eu espero que não aconteça, né, com mais ninguém, que outras instituições religiosas tenham um estilo de vida diferente desse em que eu vivi. Pois é, Rose, é um pouco sobre isso, né? Não é a sua intenção passar a mensagem de que os conventos devem se fechar ou que ninguém mais vá a esses conventos, mas que eles sejam revistos, a forma como as coisas acontecem lá dentro, que não haja esse peso, essa violência que você acabou, ilustrando para a gente aqui a partir de suas experiências na vida dessas mulheres que optam e elas têm a liberdade, é claro, elas têm o direito de optar por uma vida devotada à religião, à fé, não é aqui a nossa intenção também querer tirar o direito da liberdade religiosa dessas pessoas, né? De Tá? não só das irmãs, freiras, mas também de padres, monges, enfim, de quaisquer religiões também, mas é de mostrar para o mundo que existe algo que está sendo escondido. E que tem que ser mais problematizado, questionado, fiscalizado, porque Exato. não é correto esse tipo de coisa que acontece e essa blindagem que muitas vezes as religiões têm também tem que ser questionada. Pera lá, não é porque é em nome de Deus que está tudo bem fazer as pessoas passarem por isso, né, Rose? Isso é muito Exatamente. errado e eu te admiro muito por ter essa coragem de vir aqui contar tudo isso de triste e revoltante que você passou para alertar as pessoas e, quem sabe, os líderes dessas organizações e as líderes para que coisas sejam feitas, para que essas mulheres e esses homens que escolhem ingressar nessa vida religiosa não tenham que passar por tanto sofrimento que nem condiz com a Uhum. mensagem de Jesus, como você muito bem colocou, que é uma mensagem predominantemente de amor, de inclusão e não de discriminação, como você ilustrou naquele seu exemplo de homofobia, né, nos olhos daquela mulher, da madre que te viu ali tocando no ombro da outra Exatamente. irmã, não é? E nem esses traços aí de uma violência que também não condiz com a mensagem de Jesus. Então, que isso sirva
de alerta e de um toque, né? Ô, galera, vamos fazer alguma coisa, porque a gente sabe que existem lideranças bacanas na igreja. Eu já Exatamente. recebi pessoas ótimas, conheço, né? Não só na igreja católica, como também no meio evangélico, pessoas ótimas. Então, que a sua mensagem, que a sua trajetória sirva para ensinar as pessoas sobre não só as coisas ruins que ocorrem ali, mas para mostrar que tem coisas que precisam ser revistas ali dentro, Uhum, discutidas. Eu queria finalizar com uma pergunta que eu faço para todo mundo, fiz para a Bruna, inclusive, e não sei se você encontrou lá dentro coisas legais. Tem gente que, uhum, por mais que tenha vivido coisas péssimas em uhum. algumas religiões, grupos espiritualistas, encontraram coisas legais ali dentro também. Não sei se foi o seu caso. Você tem lembranças boas de algumas coisas ali? A Aprendizagens, não única sei. coisa assim que eu posso trazer para você de memórias boas e que eu trago até hoje são algumas amizades que eu trago da vida conventual até hoje. É o que eu posso trazer, porque como eu vivia num ambiente totalmente híbrido, né, dual, maniqueísta, né, em que se era pautada sempre pelo bem e pelo mal, é difícil você realmente extrair memórias boas que não estejam rabiscadas por esses momentos dolorosos, né? Então, era uma, porque os nossos momentos, né, que eu poderia trazer de memórias saudáveis, eles eram muito efêmeros e nunca vividos na sua concretude, na sua verdadeira essência. Era um momento momentâneo, uma pseudo alegria ali, né? Então, assim, o que eu posso trazer são essas amizades, até essa questão da alimentação, por exemplo, que essa, eu não me recordo o nome da pessoa, né, que você leu o superchat, eu me recordo, por exemplo, que uma vez eu fui assar, né, uns pães, eu fui fazer uns pães, que as irmãs faziam pães para vender, e só depois que eu tinha feito a massa eu me dei conta que tinha alguns bigatos, sabe, aqueles vermezinhos assim no trigo. E aí eu fiz a massa, depois já tinha assado, eu fui e falei para a madre, eu falei assim, madre, eu fiz os pães e só depois eu me dei conta, eu percebi que tinham vários bigatos. Ela falou assim: fica quieta, não fala para ninguém, dá para as irmãs comerem. Então, assim como vários alimentos que a gente recebia de doação e a gente tinha que separar no meio das baratas ali. Então, eu não sei como nunca nenhuma irmã ali pegou uma infecção intestinal ou algo do gênero, enfim. Mas eu tenho o que eu posso trazer de memórias positivas ou de coisas boas do convento, são as poucas amizades que eu consegui trazer de lá para cá, de pessoas que saíram do convento, né? Das que permanecem lá, eu não quero realmente, né, ter contato. Acho que se alguém, eu já até tentei contato algumas vezes com algumas que saíram e tentei estabelecer algum vínculo, enfim, mas em tese, quem sai de lá muitas vezes sai ainda muito condicionada com um pensamento religioso, enfim, e eu estou numa outra perspectiva de vida, né? Eu quero a minha meta, né? Ao mesmo tempo que é esquecer, é também falar para poder alertar, porque eu penso como o Theodor Adorno, que eu acredito que você deva conhecer, né? Esse pesquisador Um maravilhoso que fala da pouquinho eu educação vi na contra a graduação. barbárie. Uhum. Então, é justamente porque eu acho que esses processos, eles dialogam com a barbárie, com a desumanização das pessoas. Então, é isso, sabe, Daniel? Acho que são as poucas amizades que eu trouxe de lá desse espaço, que são minhas amigas até hoje também, que estão fora do espaço conventual. Rose, prazer demais te conhecer. Que legal ouvir a sua história e pensar que ela pode impactar positivamente muitas pessoas que estão assistindo a gente agora ao vivo, ainda umas 600 e poucas pessoas, e certamente milhares e milhares que virão ao canal nos próximos dias e semanas, e, enfim, talvez até pelos próximos anos. A live que eu fiz com Bruna até hoje é muito assistida, ela Sim. até passou por alguns podcasts por aí depois. E eu espero que a sua voz, então, atinja muitos cérebros e muitos corações por aí, para poder despertar esse senso crítico nas pessoas, para que elas entendam que, mesmo a Igreja Católica, quando a gente olha às vezes para alguns segmentos evangélicos, pareça mais light, mais tranquila, quando a gente pensa nessa vida. Que é escolhida por tantas mulheres e homens para poder se dedicar a Jesus e tudo, pode haver aí esses rabiscos, como você colocou, de muita dor, de violência, esse lado sombrio que deve ser descortinado para que cada vez menos pessoas tenham que passar por isso, né, Rose? O problema não é você decidir levar uma vida totalmente dedicada a Deus, a Jesus, não é essa a Uhum. questão, né, Rose? A questão Exatamente. é
pelo que essas pessoas estão passando. Será que isso é coerente com a mensagem de Jesus? Será que isso é justo? É coerente até com os direitos humanos, como você colocou? Eu acho que é Uhum. uma questão muito importante. Será que não tem coisas ali bem controversas do ponto de vista ético acontecendo? Então, eu acho que é uma mensagem importante para a comunidade religiosa, mas também para a própria igreja, né? Pensando nas lideranças, para poder tornar esse ambiente muito mais humanizado do que, não vou dizer que é de forma geral, né? Porque a gente está pensando no recorte da sua história, mas para muitas pessoas que passam pelo que você passou. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui, parabéns pela coragem e que legal que a sua vida tem estado cada vez melhor, pelo que você rapidamente colocou aqui do pós-convento. Então, qualquer coisa, conta comigo aí e sucesso para Legal. você na sua caminhada, tá, Rose? Obrigada, Daniel. Obrigada a todas as pessoas que dispuseram aí um pouco do tempo para ouvir essa live. E fica aí o convite também para seguir o canal do Daniel. Oh, Obrigada. obrigado. Valeu, gente. Deixa o joinha, se inscreva, compartilhe esta live com os amigos, com os familiares cristãos, com quem você acha que deve entrar em contato com a história da Rose, porque que história impactante. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!